Muito bem, gente, estou chegando para mais um vídeo, pessoal, e no vídeo de hoje eu vou fazer mais uma inspiração. Então, gente, hoje eu vou optar pela imaginação, porque precisamos ter todos os dias. Quando você passa por um problema, você fica remoendo aquilo dentro de você. E para não sair de órbita, você respira e inspira. Vamos lá? Respira 21 vezes e inspira. Respira e inspira. Você vai fechar os olhos 21 vezes. Respira. Pessoal, você respira e inspira. Para não viver em estado normal, alheio à realidade. Pessoal, na medida que você caminha, o caminho se faz. Prestaram atenção aí no que eu falei? No caminho, na medida que você caminha, o caminho se faz. Na medida que você caminha, o caminho se faz. Pessoal, olha, vocês vão falar quando acontecer. Isso é para quem gosta, quer assistir o meu vídeo, né? E se interessa e pode passar para outras pessoas também, pessoal. Se inscreve no canal, o canal meu é Família Melo. Não se esqueça de assistir, pessoal, e dar o joinha aí, tá? Por favor, para me ajudar. Para o canal meu crescer, né, gente? Graças a Deus que está crescendo, né? Muito obrigado, gente, por ter assistido meus vídeos. Obrigado a essas pessoas, amados e amadas de todo o meu Brasil. Eu vou orar por todos aqueles que assistem meus vídeos. Pessoal, no mundo existe tudo, menos aquela pessoa. O que eu quero dizer? Então, se você teve um atrito, um mau relacionamento com uma pessoa e você está magoado com ela, você para e respira e pensa no seu pensamento. Você vai inspirar depois, mas você vai respirar. Fecha os olhos. Na medida que você caminha, o caminho se faz. Na medida que você caminha, o caminho se faz. No mundo existe tudo, menos fulano de tal. Menos fulano de tal. Você brigou, está com atrito, está com problema com aquela pessoa, você respira e inspira. E no pensamento você fala: nesse mundo existe tudo, menos aquela pessoa. Então vamos lá. Digamos que é o Joaquim. Aí você vai falar: no mundo existe tudo, menos o Joaquim. Nesse mundo existe tudo, menos o Joaquim. Pessoal, eu fiz isso e deu certo. Portanto, eu estou passando para vocês. Certo? Aí, vamos supor, a pessoa te incomoda, ou algum assunto que está te incomodando, né? Vamos supor, nossa, gente, eu saí e não vendi nada. As pessoas falaram do meu produto, que isso aí não sei o que não vende, não sei o que. Ou você ouviu histórias que você não quer ouvir, que você não se sentiu bem. Ou no meio de uma conversa, você já saiu de lá, aquela pessoa no meio daquela conversa, ou numa reunião, sei lá, algo assim que te deixou chateada, você fala. E a pessoa possa ser uma pessoa também, ou um problema. Ou um problema, digamos, você não consegue pagar aquela dívida, ou você não consegue o dinheiro para pagar a dívida, tá? Então, o que você vai falar? Você vai falar: no mundo existe tudo, menos
a dívida que eu estou devendo. Digamos que você não consiga pagar sua moto, o seu carro. Então você vai falar: no mundo existe tudo, menos aquela dívida da moto. No mundo existe de tudo, menos a parcela do meu carro. Eu tenho dinheiro para pagar. Aí você respira, inspira. Aquela pessoa está te fazendo muito mal e você não consegue se desligar dela, ou você não consegue esquecer o que ela fez para você. Aí você respira, inspira, respira. Aí você fala: no mundo existe de tudo, menos fulano de tal. Vamos lá. No mundo existe de tudo, menos fulano de tal. Então, se você teve um problema, um atrito com o gerente da loja que você trabalha, ou digamos com a sua patroa, você trabalha na casa e a patroa houve uma desavença com uma outra funcionária lá da casa. Então você vai pegar, se retirar, vai para um canto e também na sua casa você pode fazer a hora que você precisar e a hora que você quiser, a hora que você tiver tempo. Você vai falar: no mundo, digamos que a sua patroa, ela mandou você embora, você ficou chateado que você ainda estava tendo que pagar as parcelas do seu carro e você não pôde pagar por causa desse negócio. Você está remoendo aquilo, essa minha patroa mandou embora, não. Você vai fazer assim, vai inspirar, vai respirar, vai expirar, solta, daí você fala: no mundo existe de tudo, menos aquele trabalho, menos aquela patroa, fulana de tal. Aí você fala: o seu amigo contraiu uma dívida no seu nome. Então, você está chateado com aquela situação, você está remoendo aquilo. Você vai falar: no mundo existe de tudo, menos aquele amigo. Ao invés de você ficar remoendo isso dentro de você, porque todo ódio, todo rancor, todo resíduo fica dentro da gente. Se você não estiver pensando naquela pessoa, você não vai infiltrar aquilo na tua cabeça, dentro de você. Porque você tem que adquirir, você tem que ficar munida de energia boa. Mas por causa daquele problema, tá te tirando de órbita. Você não tá assim, você não tá te descentralizando de tudo. Então você vai ficar odiando aquela pessoa, você vai ficar lembrando daquele trabalho teu que já passou, que você já saiu do emprego. Então você vai falar: no mundo existe de tudo, menos aquele trabalho. Aí você vai esquecer, vai sair de você aquele problema e você vai encontrar outra resposta. Entendeu, pessoal? Então, no vídeo de hoje é isso. Na medida que você caminha, o caminho se faz. Certo? Ó, se você tem um trabalho, você está esperando, você está aguardando aquele trabalho. Poxa, aquele trabalho não deu certo, fica remoendo, eu tenho que trabalhar ali naquela empresa, não. Gente, é só fazer assim, ó. Na medida que você caminha, o caminho se faz. Pessoal, existe tudo no mundo, menos aquele trabalho. Não fica remoendo dentro de você aquilo. Tira de dentro de você. Tira, manda pro ar, manda não sei para onde quer que seja, menos dentro de você. Porque dentro de você tem que ter o quê? Paz, harmonia, energia boa. Então, gente, como que nós vamos viver? Cada coisa que você absorve dentro de você, você está adquirindo o que? Veneno dentro de você. Você
tem que ficar inspirada. Por quê? Tem que respirar e inspirar. Porque a lei é essa. Essa é a lei de receber coisas boas dentro de nós. Pessoal, já dão um like aí, hein? Se inscreve no meu canal, ativa o sininho e me ajuda aí, pessoal. Porque cada vez que vocês tocam o dedo no joinha aí, meu canal tá crescendo. E vocês vão crescer junto comigo. Aquele que tiver junto comigo nessa estrada, com certeza receber orações. Eu falo com Deus nas minhas orações. Deus, aquelas pessoas, abençoa aqueles que também estão no meu canal, que estão me seguindo, porque eles precisam da sua bênção, Pai. Pessoal, então já dão um like, se inscreve no canal aí, por favor. Eu vou ler para vocês aqui o bom samaritano. O bom samaritano. Nesta parábola, Jesus apresenta um estrangeiro, um semelhante, um irmão em sofrimento, ferido e prestes a morrer. Apesar de os sacerdotes e escribas terem lido a lei, não a aplicaram à vida prática. Ao descrever a maneira com que o sacerdote e o levita trataram o homem ferido, o doutor da lei não ouviu nada que não estivesse em harmonia com suas ideias. Nada contrário às formas e cerimônias que ele havia aprendido. Um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho e pondo-o sobre a sua cavalgadura. Levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Após destacar a crueldade e o egoísmo manifestado pelos representantes da nação, Cristo apresentou o samaritano desprezado, odiado e amaldiçoado pelos judeus, e o colocou diante deles como alguém que possuía atributos de caráter muito superiores aos daqueles que alegavam justiça exaltada. Desculpa. Todos aqueles que alegam ser filho de Deus deve atentar para cada detalhe dessa lição. O samaritano percebeu que diante dele estava um ser humano em necessidade e sofrimento, e tão logo o viu. Compadeceu-se dele. O samaritano seguiu o impulso de um coração bondoso e amorável. Cristo apresentou a cena para que a mais severa repreensão fosse dada às ações insensíveis do sacerdote e do levita. Essa lição, porém, não diz respeito apenas a eles, mas a todos os cristãos de hoje, e nos adverte solenemente de que, pelo bem da humanidade, não fracassemos em demonstrar misericórdia e piedade aos sofredores. Na parábola de bom samaritano, Jesus apresentou seu amor e o caráter. A vida de Cristo estava repleta de obras de amor para com o perdido e falho. O pecador é representado no homem machucado, ferido e destituído de suas posses. A família humana, a raça perdida, é retratada na vítima despida, a sangrar e desamparada. Jesus toma seu manto de justiça e cobre o pecador, e toda pessoa que nele crer não perecerá, mas terá vida eterna. Agora, eu vou ler o juiz justo. Nesta parábola, Cristo traça um nítido contraste entre o juiz injusto e Deus. O juiz, apesar de não temer a Deus, nem os bons, nem aos homens, deu ouvido à viúva por causa de suas constantes petições.
embora seu coração permanecesse como gelo, ter pena ou compaixão dela. Apesar de a miséria dela não significar nada para ele. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. O juiz cedeu ao pedido da viúva só por egoísmo e para se esquivar da contínua importunação. Quão diferente a atitude de Deus em relação à oração. Nosso Pai Celestial pode parecer não responder de imediato às orações e apelos do seu povo, mas nunca o ignora com indiferença. Nessa parábola e na parábola do homem que se levanta à meia-noite para suprir as necessidades de seu amigo, para que o amigo possa atender um viajante necessitado, aprendemos que Deus ouve as nossas orações. Muitas vezes pensamos que nossas petições não são ouvidas e nutrimos a descrença e a desconfiança em Deus, quando deveríamos clamar a promessa: pedi e dar-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos. Abrir-se-vos-á, quer dizer, batei e a porta vai abrir, né? Deus vai ouvir, né, gente, o nosso clamor. O que é a oração? É meramente a apresentação da fome de nosso espírito. Não é a apresentação de nossas preocupações e carências e de nossa necessidade da ajuda de Deus contra nosso adversário, o diabo. A oração deve ser elevada para a preservação da vida, para a preservação de todo poder e capacidade, para que possamos oferecer o mais elevado serviço ao nosso Criador. O justo juiz não rejeita ninguém que o procura em contrição. Tem mais prazer em seus filhos que pelejam com as tentações em um mundo de pecado do que a multidão de anjos que lhe circunda o trono. Nenhuma oração sincera se perde. Em meio aos cânticos do coro celestial, Deus ouve o clamor do mais débil ser humano. Você que se sente o mais indigno, me arrepiou todo agora. Você que se sente o mais indigno, não tema confiar seu caso a Deus, pois os ouvidos dele estão atentos ao seu clamor. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele e todas as coisas. Então, quer dizer que Deus ouve, pode ser até um débil mental, né, pessoal? Como as pessoas falam, mas tem gente que fala, mas será que Deus vai ouvir eu? Eu, por exemplo, já disse muitas vezes, falei, quem sou eu para Deus me ouvir? Eu sou uma pecadora, vivo no mundo pecando, eu acho que Deus não vai me ouvir, não. Quando eu penso, de repente, acontecem essas coisas que eu pedi para Deus, e Deus é maravilhoso. Então, eu vou ler agora o fariseu e o publicano, gente. Os dois homens são representados dirigindo-se ao mesmo lugar de oração. Ambos foram até lá para se encontrar com Deus. Que contraste! Porém, havia entre eles. Um estava cheio de louvor próprio, olhava, caminhava e orava assim. O outro reconheceu sua completa insignificância. O publicano, em sua humildade, considerou-se indigno de reclamar a misericórdia ou a aprovação de Deus. O publicano nem ainda queria levantar os olhos no céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O examinador de corações olhou
os dois homens e distinguiu o valor de cada oração. Ele não olha para a aparência exterior, não julga como o homem julga, não valoriza o homem de acordo com sua classe, talento ou educação ou posição. Deus não vê isso porque o homem é rico. Deus vai atender só o rico. Não, Deus atende todos os filhos dele, todos. Viu que o fariseu estava cheio de presunção, a justiça própria, e fez-se o registro contra seu nome. Pesado foste na balança e achado em falta. E quer dizer, é pesado na balança, né? Cada falta nossa nós temos que orar mais ainda. A majestade do céu humilhou-se da mais alta autoridade da posição de igual a Deus, ao lugar mais baixo, o de um servo. Seu ofício era o de um carpinteiro. Seu ofício era o de um carpinteiro. E trabalhou com as mãos para fazer sua parte em sustentar a família. Sua humildade não consistia em uma valorização inferior de seu caráter e qualificações, mas em se humilhar ao nível da humanidade caída, a fim de levantá-la com ele uma vida mais elevada, a pessoa que está mais próxima de Deus e é a mais honrada por ele, é aquela que menos apresenta presunção e justiça própria. A menor confiança e segurança no eu, que espera em Deus com fé humilde e confiante. O orgulho e a pretensão, quando comparados com a mansidão e a humildade, na verdade, não passam de fraqueza. Eram sua brandura e as maneiras simples e despretensiosas que o tornavam um conquistador de corações. Deus olha do céu com prazer para aqueles que confiam e creem, aqueles que possuem um profundo senso de sua dependência dele. Para tais ele se compraz em conceder o que lhe pedem, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Certo aí, pessoal? Então vão dando joinha e se inscrevendo no meu canal, porque eu vou ler essa parte agora. O pecado e o justo. Frequentemente ouvimos descrição da vida do cristão como sendo cheia de lutas, tristeza e dor, com muito pouco pelo que se alegrar e confortar, e a impressão muitas vezes transmitida é a de que, se deixassem sua fé e seus esforços pela vida eterna, tudo se transformaria em prazer e alegria. Tenho sido, porém, levada a comparar a vida do pecador com a vida do justo. Os pecadores não têm o desejo de agradar a Deus. Assim, não podem desfrutar de agradável sensação de sua aprovação. Desfruta, porém, o ímpio sem perturbações, seu prazer e sua alegria. Oh, não! Sentem profundamente as desgraças desta vida mortal. Há ocasiões em que o pecador é terrivelmente afligido. Ele teme a Deus, mas não o ama. Acham-se os ímpios livres de decepções, preocupações, perdas terrestres, pobrezas e aflição. Oh, não! A esse respeito, não estão mais seguros do que os justos. Eles muitas vezes sofrem de doenças persistentes e, no entanto, não têm um braço forte e poderoso no qual se apoiar, nenhuma graça fortalecedora de um poder mais alto para sustentá-los. Em sua debilidade, apoiam-se nas próprias forças. Eles não conseguem com prazer olhar para o futuro, para amanhã da ressurreição, pois não acalentam a esperança de que estarão entre os benditos.
não obtêm consolo olhando para o futuro, mas temerosa incerteza os atormenta. E assim fecham eles os olhos na morte. Esse é o fim da vida, de vãos prazeres dos pobres pecadores. O cristão está sujeito à enfermidade, às decepções, à pobreza, desonra e aflição. Entretanto, em meio a tudo isso, ele ama a Deus, prefere fazer a vontade dele e preza mais do que sua aprovação. No choque das provações e nas mutáveis cenas da vida, o cristão sabe que há algum que conhece tudo, alguém que inclinará o ouvido ao grito do sofredor e dos aflitos, alguém que pode se compadecer de toda dor e suavizar a viva angústia de cada coração. Ele convidou os sofredores a irem até ele para encontrar descanso. Em meio a toda a sua aflição, o cristão é grandemente consolado. E se Deus permite que ele sofra uma longa e penosa doença, antes de fechar os olhos na morte, pode com bom ânimo suportar tudo isso, porque tem comunhão com o seu Redentor. A recompensa do cristão agora. Dá um like aí, pessoal. Se inscreve no meu canal, por favor. Muitos falam da vida do cristão como se ela tirasse de nós prazeres e alegrias deste mundo. Digo que ela não tira coisa alguma, digna de ser conservada. Sofrem os cristãos preocupações, pobrezas e aflições. Sim, isto se espera nesta vida. Sim, isso se espera nesta vida. Está, porém, o pecador de quem falamos, fruindo os prazeres deste mundo, livre desses males. Não o vemos muitas vezes com o rosto pálido e cometido de tosse sufocante, indicando uma enfermidade fatal. Não está sujeito a febre alta e doenças contagiosas. Quantas vezes o ouvimos reclamar de grandes perdas de bens mundanos? Esse é o seu único tesouro. Eles perdem tudo. Esses infortúnios do pecador são desconsiderados. Os cristãos, às vezes, pensam que tem vida difícil e que é uma condescendência de sua parte apegar-se a uma verdade impopular e professor ser seguidores de Cristo. Que o caminho parece duro e tem muitos sacrifícios a serem feitos, quando, em realidade, não fazem sacrifício algum. Se na verdade são adotados na família de Deus, que sacrifício fizeram? Que sacrifício fizeram? Talvez o fato de seguirem Cristo haja rompido alguma amizade com parentes, amantes do mundo, mas considere a troca seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Elevados, sim, grandemente exaltados para serem principalmente da salvação herdeiros de Deus e ou herdeiros de Jesus Cristo, em uma herança incorruptível. Se o elo que os liga aos parentes não cristãos se enfraquecer por causa do nome de Cristo, um elo mais forte será formado, um elo que liga o ser humano finito ao Deus infinito. Consideraremos um sacrifício de nossa parte, trocar o erro pela verdade, as heranças, as trevas pela luz, a fraqueza pela força, o pecado pela justiça, um nome
e uma herança parecíveis na terra por honras perduráveis e um tesouro imortal. Se há alguém que devia ser continuamente agradecido, esse é o seguidor de Cristo. Se os cristãos pensam demais na dificuldade do caminho que tem a trilhar, tornam-no mais difícil do que realmente é. Se, porém, demoram-se na consideração dos pontos iluminados do percurso e são agradecidos por todo o raio de luz recebido, demorando-se também na rica recompensa que se encontra no fim da corrida. Em lugar de pensar na tristeza, na lamentação e na reclamação, eles terão um semblante alegre. Bom, para terminar o vídeo agora eu vou ler, pessoal, a bênção de doar. Já dá um like, se inscreve no meu canal aí, por favor. Ative o sininho para os próximos vídeos. A bênção de doar. No plano da salvação, a sabedoria divina designou a lei da ação e reação, tornando duplamente bendita a obra de beneficência em todos os seus ramos. O que dá aos necessitados beneficia a outros e é ele próprio beneficiado em grau ainda maior. Para que não perdêssemos os benditos resultados da beneficência, nosso Redentor elaborou o plano de nos alistar como seus cooperadores, mediante uma cadeia de circunstâncias que despertariam nossa caridade. Ele nos concede os melhores meios de cultivar a beneficência e nos conserva doando habitualmente para ajudar os pobres e promover sua causa. Por meio das necessidades deles, o mundo arruinado está extraindo de nós talentos em forma de recursos e influência a fim de apresentar-lhes a verdade, por falta da qual estão a perecer. Doando, beneficiamos a outros, acumulando assim verdadeiras riquezas. A cruz de Cristo é um apelo à beneficência de todo discípulo do bendito Salvador. O princípio aí exemplificado é doar. Isso realizado em verdadeira beneficência e boas obras é o legítimo fruto da vida cristã. O princípio dos não cristãos é adquirir, e assim esperam assegurar a felicidade, levando efeito em todos os sentidos. Porém, o fruto desse princípio é infelicidade e morte. Cristo designou aos seres humanos a obra de propagar o evangelho, porém, enquanto alguns saem a pregar, ele pede a outros que lhe atendam às reivindicações quanto aos dízimos e às ofertas, com que se possa sustentar o ministério e disseminar a verdade impressa por toda a terra. Esse é o meio pelo qual Deus nos quer exaltar. É justamente a obra de que necessitamos, moverá a mais profunda compaixão de nosso coração, chamando à ação as mais elevadas faculdades mentais. Deus planejou o sistema de beneficência a fim de que nós tornássemos como nosso Criador, benevolente e de caráter altruísta. O crente povo de Cristo deve perpetuar seu amor. Vamos nos reunir ao redor da cruz do Calvário em sacrifício e abnegação. Diante da cruz, vendo o príncipe do céu morrer por nós, poderíamos fechar o coração e dizer: não tenho nada para dar.
Deus nos abençoará ao fazermos o melhor que pudermos, certo? Deus nos abençoará se nós fizermos o melhor que pudermos. Deus pode mais. Vemos beleza, amabilidade e glória em Jesus. Contemplamos e nele atrativos inigualáveis. Ele era a majestade do céu, todo o céu estava repleto de seu esplendor. Anjos se curvaram em adoração diante dele e prontamente obedeciam às suas ordens. Nosso Salvador abriu mão de tudo, abdicou de sua glória, majestade e esplendor e desceu à terra, a fim de morrer por uma raça de rebeldes, transgressores dos mandamentos do seu Pai. Cristo condescendeu em humilhar-se para que pudesse salvar a raça caída. Bebeu do cálice de sofrimento e, em seu lugar, nos ofereceu o cálice da bênção. Sim, aquele cálice foi esvaziado por nós, e mesmo cientes de tudo isso, muitos escolhem permanecer no pecado e na insensatez. E Jesus ainda assim os convida. Ele diz: quem tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Tá vendo, pessoal? Já dá um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para os próximos vídeos. Muito obrigada, amados e amadas de todo o meu Brasil. Muito obrigado pelo vídeo de hoje. Agradeço.